Obrigada por terem vindo. Sónia, obrigada pelo convite. Não, obrigada a ti por teres vindo, Marta, conversar comigo. É sempre um privilégio conversar contigo, seja em que circunstância for. E sobretudo apresentar este livro porque eu senti uma proximidade muito grande com ele. Talvez por termos uma idade próxima, ou por sermos Pois. um bocadinho parecidas também em termos de personalidade, mas houve muitos poemas em que eu pensei, eu já pensei isto, eu já estive aqui, eu já fui esta pessoa. E é interessante, porque tu própria tratas-te na terceira pessoa, na apresentação do livro, inclusive dedicas este livro à autora dos poemas, que tu tentas não censurar. Queres explicar um bocadinho o conceito, claro, que eu acho que é a ideia base do livro, no fundo, e que torna muito interessante. Então, se calhar vou começar pela gênese mesmo de onde é que este livro vem. Eu decidi fazer um livro de prosa a determinada altura e fui buscar os textos de prosa e de repente, como fui buscar textos de prosa, fui buscar textos antigos, não é? Comecei nos textos mais antigos de prosa que tinha, comecei a juntar no fecheiro. E de repente, quando olhei para esse bolo de textos, percebi várias coisas. Primeiro que dentro desse bolo havia dois objetos diferentes, um que é este, outro que é outra coisa, que está na gaveta para sair talvez para o ano. E percebi também que não era um livro de prosa, era outra coisa o que se estava a revelar, porque para mim a ideia de escrever poemas e de fazer livros são duas coisas diferentes, mas são dois processos muito criativos e muito mágicos, porque eu acredito que o artista não inventa, o artista recebe, é um Hermes ao serviço do plano das ideias. E que o nosso trabalho é estar disponível e presentes para podermos receber. Então há este trabalho inicial de receber os poemas e depois há um trabalho a seguir que é o de juntar os poemas como um puzzle e descobrir que objeto é que está ali, porque para mim fazer um livro de poesia não é juntar textos e fazer uma compilação, não é isso que eu faço, é outra coisa, é descobrir o que é que ali se está a contar. Então comecei a fazer isso com os textos e a descobrir que livro é que queria existir, que texto é que seria o primeiro, qual era a viagem, porque existe isto nos meus livros de poesia, existe sempre, para mim, existem 3 atos, há um princípio, um meio e um fim. E então este livro de prosa, que durante muito tempo se chamou prosa com o P entre parênteses, transformou-se numa rosa, o P desapareceu, mas existe aqui na capa, o P transformou-se no caule da rosa. E eu tive neste processo, para além de descobrir sobre o que era o livro, tive que me debater com um problema grande, porque isto são textos da altura dos meus 20 anos, entre os 20 e os 30, eu tenho 41, quando fiz o livro tinha 40, então havia muitas coisas naqueles textos em que eu já não me revia, que me embaraçavam, que me dava vontade de tirar, e o processo mais desafiante do livro foi de facto saber o que fazer com essas coisas. Se tirava, se mantinha. E então os originais, eu imprimi os textos e eu trabalho muito no chão, vou para o chão montar o livro, pôr um texto a seguir ao outro, perceber onde é que encaixa o quê. Estão todos riscados, tem tipo, está riscado a dizer tira, depois volta a pôr à volta a dizer afinal fica. E já na fase mais final do livro, tive um sonho que me dizia que eu não podia esquecer-me de que eram 2 pessoas a fazer este objeto, não era só eu. E é verdade, porque estes textos já não fui eu quem escreveu. Eu estou tipo a 10 anos de distância dessa pessoa. Então, quando eu tirava as coisas em que eu já não me revia, eu sentia-me a mentir, como se eu tivesse estou a tentar fazer uma exibição da técnica, não é? Estou a pegar nestes textos e a melhorá-los, mas não é verdade. E eu não acho que nós façamos arte para fazer... Eu não faço arte para fazer coisas bonitas, eu faço arte por uma necessidade e por uma questão de honestidade. Então era importante manter essa honestidade e decidi deixar presente essa outra pessoa. Só que eu não conseguia também assinar e dizer isto sou eu agora. Então a maneira como que eu consegui chegar a este compromisso foi rasurar as coisas que eu tiraria, mas que ela, com 20 e tal, escreveu. Então o livro tem várias coisas rasuradas
Mas continuam legíveis, não é? Legíveis e não só. Eu achava que ao rasurar me estava de alguma maneira a defender, não é? Eu no presente já não sou esta pessoa, isto tem vergonha, mas eu vou deixar porque isto foi verdade. E ela tem direito a existir. Mas se calhar é o que as pessoas vão ler primeiro. É claro, porque tu abres uma página e o que está riscado é o que chama a atenção, é a primeira coisa que tu vais ler. Então eu pensei que me estava a proteger, mas no fundo eu acho que só me estou a expor mais ainda. Estou a expor o que é que me embaraça, não é? Se estivesse no meio de um texto, se calhar não reparavas tanto, mas como está ali rasurado, é a primeira coisa que salta à vista, de que é que ela tem vergonha, não é? Então acho que ficou ainda mais exposto o processo, mas este livro é muito sobre aceitar o erro e aceitar a minha humanidade. Então muito é importante. Pessoa, não é? Sim, e eu acho que é muito importante esse aceitar da falha, da coisa que está mais ou menos, mas existiu. Está mais ou menos. Não acho que haja erros. É só, por exemplo, eu não adoro adjetivos, não adoro verbos de modo. É uma coisa que ela ainda usa bastante, pronto. É engraçado tu usares ela para falar de ti própria. Isto parece meio esquisito. Eu sei que parece meio que estou a despersonalizar, mas eu sinto mesmo, por isso é que eu dedico a essa pessoa, porque isto é a pessoa que eu, quando lancei o Constelação, que foi em 2015, eu não tinha coragem de publicar isto. E por isso é que estes textos ficaram guardados. Porque eu vou para a poesia sendo uma ex-modelo, que é atriz, não é? Estou-me a mandar mesmo para fora de pé, para um sítio que não é esperado e onde também ninguém me queria. Então eu sentia que o Constelação tinha que ser um livro à prova de bala, a provar que eu merecia estar ali. Então é um livro claramente mais safe, nesse sentido, a mostrar que sou capaz. E este livro... neste livro estou a dizer tu podes libertar-te da pressão de estar a competir ou a fazer para os olhos de alguém. Então estão em sítios e também bastante diferentes, até não só pela temática, mas pelos nomes, não é? Constelação, que é do plano das ideias, do etéreo, do espaço longínquo, e Rosa, que é da terra, não é? Aqui presente. Eu acho essa ideia muito bonita. E faz-me lembrar uma frase do Alain de Botton, que é "Anyone who isn't embarrassed of who they were last year probably isn't growing enough." Exato, isso é maravilhoso, sim. E eu acho que isso nos coloca uma pressão para a cada ano nós aprendermos e crescermos e termos bem aquilo que éramos há um ano atrás. Quanto tempo é que tu achas que é preciso passar para tu leres um texto e achar que já não és tu? Depende do texto, depende do que tu escreves? Há coisas que eu escrevi, se calhar, o ano passado, em que já não me reconheço. Ok. Mas eu acho que, às vezes as pessoas dizem-me, tipo, então estás a fazer, estamos-te a ler em diferido. Não é? Tipo, eu só tenho, neste momento, todas as coisas que eu publiquei são até aos 30 anos, porque a Constelação também é desse período de tempo. Ninguém sabe o que é que são as coisas que eu escrevi durante os 30 e eu já estou nos 40. Então, sim, estou um pouco em diferido, mas esse diferido permite-me, eu acho, duas coisas. Uma é a liberdade. Eu vou para o caderno e eu sou absolutamente livre, porque eu não estou preocupada com ser lida, porque eu não estou a escrever para ser lida. Eu vou para a página porque eu necessito, é uma necessidade de ir escrever. E escrevo as coisas más. Eu não acho que a gente vá fazer arte para fazer coisas bonitas, não é? Como já disse, acho que vou por necessidade e depois, se acontecer uma coisa bonita, é um milagre. Agradeço e fica para depois talvez fazer parte de um objeto. Mas essa distância permite-me não sentir a pressão do olhar do leitor quando estou a escrever, que eu acho que é um problema para todos os artistas, não é? Quando já temos obra publicada, o primeiro livro é sempre uma coisa que ninguém leu nada, sou livre. O segundo livro, é uma apresentação. O segundo livro já há pressão de pessoas que leram, que gostaram, que não gostaram, já há opiniões. Então, e também, nesse sentido, eu tive durante estes 9 anos em que eu não publiquei nada, tive outros projetos de livro, mais ou menos parecidos com a Constelação, e a razão pela qual esses livros nunca aconteceram foi porque eu não tenho prazer nenhum a fazer uma coisa que eu já saiba fazer. Eu não quero fazer um livro como um livro que eu já publiquei, não tenho interesse nenhum, o que me interessa é experimentar. Então... Não queres ficar na tua zona de conforto sempre, não é? Não, e não tenho mesmo prazer a repetir, nem a fazer nada que eu conheça, nem a fazer nada que eu já saiba fazer. O que é divertido é ir descobrir. Não é? Que livro é que quer existir? Em vez de ser, já sei fazer isto, agora faço livros assim. Podia ter feito mais uns como Constelação, mas para já não. Se calhar um dia volto lá só para ver como é que será voltar a esse sítio
umas décadas depois. Olha, há 3 palavras que tu referes muito. A primeira é verdade, a segunda, coragem e a terceira, liberdade. No livro? Não, na vida. Quando falas, e eu acho que estão presentes no livro, de uma forma ilícita, a verdade, porque eu acho que tu vives em verdade e escreves em verdade. E te esforças nesse sentido. Sim. Portanto, é uma premissa para ti, e há um poema em que tu dizes: escolhe-te sempre, não te encolhas, escolhe-te. Eu acho que tem a ver com isso, e faz-me lembrar aquele texto muito bonito da Joan Didion, que é Self-respect, its source, its power, em que ela diz que temos que nos libertar do olhar dos outros, para que é a nossa verdadeira forma de self-respect, não é? Sim. E eu acho que tu fazes isso, e para fazer isso não parece uma coisa simples, mas não é nada simples. É uma coisa que envolve muita coragem, porque nós vivemos numa sociedade que tem determinadas convenções, estamos sempre a pensar no olhar do outro e na aprovação do outro, e tu consegues libertar-te disso de alguma maneira. E a combinação da verdade, da coragem que tu tens para te expor, porque te expões muito neste livro, traz-te liberdade de alguma forma. Sim. Ou a liberdade só é possível com a combinação dessas duas coisas, de seres verdadeira contigo própria e teres coragem para expressar a tua verdade. Tu sempre te sentiste livre nesse aspecto, ou foi uma coisa que tu tiveste que trabalhar, ou que tens que trabalhar com o tempo e que tens que lutar para que ela venha? É uma ótima questão. Eu acho que não é uma posição estanque na vida para ninguém. Estamos sempre a ser puxados para... Não é? Nós vivemos numa altura em que tudo é mediático, todos nós temos redes sociais e plataformas de marketing pessoal, não é? Todos estamos a vender uma imagem, e acho que estamos todos a pensar muito sobre como somos vistos pelos outros. A verdade é que, para mim, e é uma coisa que vem desde a infância, acho que faz parte de quem eu sou, eu tenho a certeza de que o caminho é aceitar e revelar cada vez mais o que eu sou. Então, esse é disso que eu estou sempre em busca, de uma raiz profunda, de uma verdade absoluta, que vai mudando, mas tentar capturar essa coisa, que eu acho que é... Sem ser poeta snob, mas que acho que é a minha missão, não é? Acho que não tenho como escapar a isso. As pessoas que estão aqui, que são minhas amigas, que me conhecem, sabem que eu não bebo, não faço drogas, e eu sinto que... E não faço essas coisas porque eu sinto mesmo que não posso, e é quase uma maneira... não é quase, é claramente uma premissa para a vida, um estar na vida em que não há fuga. A fuga tem que ser a própria da solução. Então, eu ando em busca constante dessa verdade, dessa solução, do caminho, da resposta. E sentes que te estás a descobrir, ou sentes que te estás a construir? Acho que é uma frase do Bob Dylan também que diz isso, não é? Life is not about finding yourself, but building yourself. Eu acho que as duas, acho que me estou a criar, e eu tenho muito esta coisa de que a verdadeira obra de arte não é o objeto que nós fazemos, não são os objetos artísticos, é a maneira de estar no mundo. Que mundo é que tu estás a criar com a tua existência? Para onde é que estás a empurrar o mundo? Por pouco que seja, pode ser 1 milímetro, para um sítio que tu acreditas que é melhor. E viver com essa consciência de que a maior obra é a biografia. Tipo, chegar ao fim da vida e dizeres, tipo... Não sei o que é orgulhar, não é? Para pessoas, orgulhar pode ser ganhar prémios, conquistar muito dinheiro, ter muitas coisas. Eu acho que, para mim, tendo em conta o que eu ambiciono para a minha vida, eu acho que o objetivo é ser velhinha e dizer: eu fiz tudo o que eu queria. Posso ter feito coisas más, objetos artísticos não faziam sentido, fui fazer uma coisa que era completamente descabida, mas eu fui lá e experimentei, não me deixei... Ou teres paixão, como dizia o Alberto Helder, não é? Como assim? Sim. Há um poema do Alberto Helder que diz que no final da vida ele só quer que perguntem se ele tinha paixão, e que era isso o mais importante. Isso é muito lindo. Sim, mas que essa paixão que não tenha sido castrada pelo medo dos outros, pelas projeções alheias, porque é que os outros vão pensar. Acho que é isso. O trabalho do artista também é viver em liberdade para lembrar a sociedade do que é esse sítio de liberdade, não é? Sem dúvida. Olha, queres ler o poema que estávamos a falar? Em que te dizes que te escolhes todos os dias? Acho que podes ler então, este poema chama-se e é o terceiro poema do livro. E diz assim:
No início era o verbo, era o som que emanava das coisas. No início era a paz. Começo eu outra vez. Todos os dias o trabalho é o mesmo. Colocar-me em marcha. Todos os dias o início. Escolhe-te. Escolhe-te todos os dias. A toda a hora escolhe-te. Não te encolhas. Escolhe-te. Muito bonito. Obrigada. Olha, este livro para mim foi uma surpresa, porque quando eu vi um livro rosa, que tem uma capa rosa, eu estava à espera de uma coisa que explorasse o tema do feminino. E eu digo logo... E é para aí que eu vou agora, que é, tu não falas diretamente do feminino, mas há aqui um poema em que tu dizes que o feminino está implícito em tudo aquilo que eu faço, escreves. Porque eu só sei escrever a partir desse ponto de vista. Exatamente. Sim. Queres ler agora? Ok, então o poema chama-se Mulheres, Mulheres, Mulheres. Eu não preciso de escrever sobre ser fêmea. Escrever eu o que escrever é sempre sobre isso que estou a escrever. Sim, eu acho que aqui vou para o sítio da opinião, perdoem-me se vocês discordarem, mas há uma coisa, eu tenho poucos pet peeves, coisas de que eu não gosto, mas eu odeio mesmo a arte panfletária. Okay. Eu acho que a arte tem que existir por si e se depois daí sai uma coisa maior, uma intenção maior, não é nossa responsabilidade. Creio que quando, e há muito um aproveitamento de temas que são fraturantes, coisas que são importantes no nosso tempo, para tentar beneficiar carreiras artísticas. E isso preocupa-me muito e eu vejo muita gente a ser ativista na prática artística, mas não na vida. Homens que eu sei que são misóginos, mas que depois fazem espetáculos feministas. Percebes? Esse tipo de atitude. Então, tenho as minhas reticências em relação à arte panfletária e isto é um bocadinho sobre isso. É tipo, eu não preciso de vir escrever sobre... eu não preciso de usar uma bandeira panfletária para falar sobre determinada coisa. Eu sou uma mulher já, a minha própria vida é um ato de resistência. Okay. Acho que está mais do que explicado. Outra coisa que eu achei curiosa e que para mim é uma forma de aproximação ao livro, mas que se calhar para pessoas de uma geração, dos nossos pais, uma geração mais nova, vai distanciar e vão achar estranho. Por exemplo, tu falas de coisas muito datadas, como o MSN, como o iPod, como o chat do Google. Deixa eu ver se me lembro de mais alguma. O IRC, não falei. O Mirk. Portanto, isto são coisas que eu sei perfeitamente. E também já estive, eu lembro que há um poema em que tu falas de fazer refresh às 4 da manhã no teu e-mail ou veres quem é que estava online no MSN. Sim. E pronto, eu já estive aí, portanto, sei o que é que isso é. É uma coisa geracional. Ter lido isto, mas tu tens como missão, como referem alguns artistas como a Nina Simone, a Patti Smith, achas que o artista tem a missão de representar o seu tempo e de trazer para a obra aquilo que é o seu tempo nas suas idiosincrasias, nas suas coisas datadas e obsoletas, que acabam por ser obsoletas mais tarde? Acho que não temos escolha, porque só conhecemos este tempo, não é? Eu só consigo escrever a partir deste tempo. Acho que acontecem coisas aos objetos muito lindas, que é a longo prazo. Eu agora leio coisas no Constelação que não lia quando escrevi o livro. Textos que estão a revelar outras coisas. Porque eu acredito também nessa coisa de estar ao serviço, portanto nós não temos o conhecimento completo do que é que está aqui e também discordo quando se diz o poeta queria dizer, o poeta cumpriu-se, fez e agora isto é do mundo, é mais sobre como é que tu te relacionas com isso. Mas eu decidi o deixar as coisas datadas foi uma questão durante o processo de fazer o livro, porque a determinada altura tirei-as e achei problemático, porque mais uma vez eu estava a tentar fazer de conta, se fizesse isso, que isto são textos de agora e não são. Então era importante ir deixando pistas no livro de que isto pertence a outro tempo, de que não sou eu agora, não é? O livro está dedicado a essa pessoa que o escreveu no passado, estão essas coisas, o iPod, o Gmail Chat, o MSN, achei mesmo importante, porque eu tinha medo, tipo, isto vai datar e torna, vai datar é um problema. E de repente percebi, não, datar é importantíssimo porque eu estou a falar sobre um tempo que já não é agora. Se não tiver essas inscrições de tempo, como é que a pessoa sabe
que isto é sobre uma relação de uma pessoa de 40 anos ou mais velha com a sua juventude, e é uma despedida da juventude e também uma libertação, dizer é ok ser estas coisas todas também, aceito quem eu fui, aceito quem eu sou, aceito-me como eu sou. Achei piada por um dos poemas que tu até escreves com o K e o PK, não é? No chat. Eu não sei se aquilo foi uma mesmo. Aquilo foi uma conversa. Aquilo foi uma conversa no chat. Okay. É uma conversa mesmo do Gmail chat que eu guardei como poema. Será que alguém ainda escreve assim, o PK e o não sei. K? Não sei. Também não sei. Mas aconteceu. Temos essas pessoas. Sim. Olha, eu lembro-me de uma conversa muito bonita que nós tivemos em que tu disseste eu faço muitas coisas, já fiz muitas coisas, mas eu sei que sou poeta. Eu sinto-me poeta. Sim. E eu fiquei com muita inveja porque eu não sei definir-me com essa clareza. O que é isso de ser poeta? E o que é que te dá essa certeza? Sempre a tiveste? Eu escrevo poesia desde que existo. Eu não me lembro de não escrever poesia. Assim que aprendi a escrever, que foi antes de ir para a escola primária, eu comecei a experimentar e a fazer brincadeiras com textos. Na escola primária eu escrevia as composições em verso, que a minha professora primária odiava e foi um problema. Então é uma coisa, eu não sei o que é existir sem ser a pessoa que precisa de escrever todos os dias, que escreve poesia, que está a tirar fotografias aos momentos internos e externos com a sua caneta. Mas para além da prática, com o passar do tempo, eu percebi que esta coisa que eu digo de ser poeta e de eu sentir que sou poeta não tem só a ver com a palavra na página, tem a ver com essa maneira de estar no mundo, de ver, de sentir, de tratar os outros. Eu acredito mesmo que é uma questão de missão, de estar em presença e de viver com consciência, de viver com um ideal e na direção desse ideal. E depois o estar ao serviço para mim é assim, estar disponível, presente para poder receber essas ideias. Tu consideras-te um veículo no fundo de transposição como eras, das ideias que eu trago mensageiro dos deuses para um mundo real. Sim, acho que as ideias estão aí e os artistas aqui na sala talvez concordem comigo, as ideias andam aí e a nossa antena, se estiver bem attuned, vai apanhá-las. E é um exercício que é uma coisa que vai acontecendo cada vez mais quanto mais se pratica, quanto mais disponível, porque o trabalho de presença, eu não separo muito, aliás, não separo nada, nem a prática artística da vida, nem a prática artística da prática espiritual. Para mim é a mesma coisa. E é um estar presente que exige, é preciso tu estar presente para poderes receber. Sempre ao serviço. Sim, é um estar mesmo durante o sono, às vezes. Sim, constantemente. Tu acordas durante... tens sonhos e escreves. Tenho sonhos que me dizem o que fazer aos objetos artísticos, mas às vezes aquela coisa de estarmos quase a adormecer e ter uma ideia normalmente são uma porcaria. A gente pensa, eu tive uma ideia genial, vou escrever. Isto é manhã, que grande porcaria, eu achei que isto era genial. Mas é mais, eu não me sento para escrever. Pois, eu ia te perguntar isso, era a minha próxima pergunta. Como é que é o teu método de trabalho? Não tens método? Não, o meu método de trabalho é... Estás sempre disponível. É estar disponível e acontece-me tipo estar num jantar com pessoas e dizer, espera aí, tenho que ir ali apontar não sei o quê, ou estar a ter uma conversa e dizer, isso é um poema, espera. Ou estar a andar no meio da rua, ou estar no supermercado, tipo, é mesmo uma coisa que acontece na vida. Tens sempre um caderninho contigo? Sim, às vezes se for tipo uma coisa que fui ao supermercado e não tiver, tenho no telemóvel, escrevo no telemóvel, ou faço áudios também no telemóvel. Mas não sou nada metódica porque não há separação, isto é a minha maneira de estar no mundo. Depois o que exige trabalho e método e rigor é a concretização dos objetos, não é? E aí fui descobrindo processos, a coisa de reunir, ir para o chão, montar como puzzle, mas são sempre diferentes também porque depende, não é? Se for uma série de televisão que eu escrevi, não é? Já o processo de fazer já é diferente. Mas eu acho que vem tudo de uma mesma raiz, que é uma necessidade de me expressar e... Tu és poeta o tempo inteiro, não tens férias, não tens fins de semana. Eu acho que não há outra maneira. Acho mesmo porque poeta e não poetiza. Engraçado que a Matilde Campira também se diz poeta e não poetiza. Pronto. Mas há muitas poetisas que se dizem poetisas. Qual é que é a diferença? Então, é na minha geração, eu não conheço ninguém que diga que é poetisa. Okay. Eu odeio a palavra, na verdade.
Ok. E odeio porque acho que é uma palavra que existe. Mas é uma palavra da língua portuguesa, não é? Sim, mas a Há um língua feminino também é e um- revista. e um E se nós masculino. pensarmos na palavra atleta, atleta serve para homens e mulheres, e poeta serve para homens e as mulheres são as poetisas. E eu não sei, mas a minha intuição diz-me que é uma palavra criada, porque obviamente as mulheres não faziam poesia, durante imensos séculos as mulheres não eram poetas, e quando começaram a aparecer foram, pronto, são as poetisas que fazem ali umas coisas, nós é que somos os poetas, os senhores. E acho que é uma palavra feita para desirmanar o que é irmão, e a minha geração de poetas, e a Sofia também dizia que era poeta, não dizia que era poetisa. Eu não conheço nenhuma poeta da minha geração mais nova, ou tipo até aos 50, que diga que é poetisa. Acho que estamos todas a dizer é preciso Não rever. vai desaparecer do É preciso dicionário a rever. palavra poetisa. Se bué entrou no dicionário, não é? Tipo, e não existia, acho que está na altura de rever essa entrada, e acho que acontecerá, se calhar daqui a 100 anos, são 200, mas estamos na luta. Eventualmente. Mas sim, acho que está na altura de parar de separar, não é? Ou de reduzir. Eu acho que é uma palavra que reduz, é um diminutivo. Sem dúvida, sem dúvida. Olha, falando em referências, há alguns poemas teus que me fazem lembrar a Anne Atterley, também pela parte gráfica. Outros fazem-me lembrar a Adília Lopes pela forma crua e muito direta como tu escreves. Elas são referências para ti. Isto não me disseste, né? Portanto eu estou a intuir. Quem são as tuas grandes referências? Ou tu lês muito poesia, sentes necessidade de ler muito outros autores para te inspirares, ou preferes isolar-te na tua própria vivência, na tua própria experiência? São várias perguntas, mas vou tentar. Eu leio muita poesia. Normalmente não é... Ler poesia não me inspira a escrever. Acontece mais ir ver uma exposição e ter imensas ideias para poemas, ou ver um filme e ter ideias para poemas, ouvir uma música e se inspirar-me a escrever. Normalmente a inspiração vem mais de outras práticas artísticas. Agora, eu sou leitora de poesia, gosto muito de poesia e se calhar na minha biblioteca é o género que existe mais. Livros de poemas, sim, são os que eu tenho mais. Mas tu perguntaste-me outra coisa. As tuas referências. As minhas referências, então. Enquanto poetas em geral. Certo, então, eu sou uma discípula do Pessoa, que eu chamo de Nandinho, e foi o meu primeiro amor, que eu encontrei na adolescência, e que foi assim, foi o meu primeiro amor, e que é maravilhoso porque eu sinto que ele... primeiro, continuam a sair livros novos, ou seja, é como se ele fosse um contemporâneo. O gajo morreu tipo, há quase 100 anos e ele continua a publicar ao mesmo tempo que eu, é surreal. Então é meio um par, e é super inspirador a coisa de... Multiplica-se em muitas pessoas, teve azar, mas o Pessoa teve azar, e é uma coisa que nós temos à nossa disposição agora, que é a multidisciplinariedade. O Pessoa tinha vontade de fazer filmes e escreveu peças de teatro, escreveu filmes, e até tinha um logo para uma produtora de cinema. Ele queria fazer coisas que na altura não podia porque não havia como, não é? E pronto, virou-se também para acontecerem várias personalidades, mas não eram só diferentes escritores, eram também diferentes práticas artísticas que ele queria experimentar. Então eu encontro-me nisso e fico feliz por viver há um texto sobre isso. É isso que estás à procura, por viver numa... Sim, que diz... Obrigada pela forma multidisciplinar que me permite o século XXI. Pois, porque de facto... Já tivemos esta conversa também, não é? Já? Tu gostas de viver neste tempo? Gosto. Não gostavas de viver há um século atrás ou viver à frente? Não. E eu acho bonito este poema porque muitas vezes há um certo cinismo e eu acho que tem até alguma ingratidão. Muita gente em dizer antes é que era tão bom se não houvesse internet, se fosse tudo pessoal e se fosse tudo com cartas. E é ótimo eu estar aqui a olhar-te nos olhos neste momento, mas é incrível e é uma sorte imensa nós termos toda a informação. Sim, claro que temos à nossa disposição, podemos estar conectados com uma pessoa que está no outro lado do mundo. Eu adoro escrever cartas aos meus amigos, é que há algumas pessoas que podem comprová-lo em papel e mandar por correio, mas eu acho absolutamente mágico poder escrever um e-mail a uma pessoa que está no Japão e ela receber em minutos. Acho que é... Sim. E é uma coisa que nós desvalorizamos, ou seja, acho que não percebemos o quão incrível e a sorte que nós temos. Sim.
E eu acho que nós fizemos uma boa curadoria das nossas redes sociais, das pessoas com quem contactamos, da informação que recebemos. Pode ser uma experiência incrível. Ter uma experiência absolutamente incrível e um conhecimento muito maior do que teriam as pessoas. Tens é que saber filtrar. Uma geração anterior, que claro, tinham que ir para uma biblioteca, estar à procura dos livros. Certo. Portanto, era um processo muito mais demorado. Sim. Mas isso permite-me ir à questão anterior, que ainda não tinha respondido, das referências. Sim. Que é, eu descobri uma família literária que eu não conhecia. E se calhar não conhecia, porque também a história da literatura e a história da arte em geral, não é? Em Portugal, vai sempre com um certo delay, e então quando são coisas que estão nas fronteiras entre práticas artísticas ainda mais. Sim. Eu diria que a minha família literária é o movimento da poesia experimental portuguesa, que faz parte do POEX, que faz parte da Ana Atterley, o Meli Castro, a Salete Tavares, o Alberto Pimenta, que fez parte do Herberto no início, mas depois saiu. E eu não aprendi sobre, que é um movimento de poesia experimental, poesia visual, que aconteceu nos anos 60 em Portugal, 60 e 70, mas que acontece, é um movimento profundamente revolucionário que acontece durante o Estado Novo. Portanto, usar a linguagem como uma forma de subversão e de não aceitação de um regime. E que, infelizmente, não é muito conhecido, não se dá na escola. Nós damos outros autores da mesma época e não damos estes génios, e eu tenho a certeza que daqui a 50 anos vão ser tipo os maiores, como Pessoa também demorou 50 anos a ser. E eu conheci-os, já o Constelação estava em processo de acontecer, e eu acho que foi o Calaf que me disse: tu não conheces isto? E para mim foi impressionante, porque eu achava que estava a fazer uma coisa estranha sozinha, sentia-me numa ilha, e de repente encontrei uma família e percebi: não, eu não estou desligada de uma tradição, eu só não conhecia, mas isto está aqui, está em mim. Então, de facto, encontro-me muito nesse sítio, que é uma fronteira entre as artes plásticas e as artes visuais, já não sei plásticas, não é? As artes visuais e a literatura. Que gostas de experimentar também com a parte gráfica nos teus porque poemas, para mim seria um desperdício não usar a dimensão visual da página. Acho que isso também é uma dimensão poética, e seria desperdiçar essa oportunidade. Para mim a página é uma tela. Então, e pronto, eu trabalho muito também, eu faço poesia visual, ainda não existem livros. No Constelação tinhas mais. No Constelação há mais, porque aqui eu não quis ir trabalhar redundante. Não quis ir trabalhar sobre os textos, fazer uma coisa que não era o que estava lá. Eu quis ser honesta com a forma original. E no Constelação eu estava a trabalhar textos que eram daquela altura também, não é? Eu ainda estava no início dos 30, então eu estava mais perto dos textos do que agora, e pude fazer essa brincadeira que eu sentia que fazia sentido. Mas sim, acho que é a poesia, eu acho, já pelas suas particularidades, já habita esse sítio muito particular da literatura, que é um sítio mais de experimentação, um trabalho com a língua que é de despir completamente. Para que é que serve a linguagem, não é? Nós usamos a linguagem, a palavra, todos os dias para comunicar, para as coisas práticas. E a poesia pega nessa coisa, que é uma ferramenta do dia-a-dia, e subverte-a para construir coisas completamente diferentes do que seria um uso normal da língua. Mas estamos a pegar numa matéria que é muito... toda a gente tem à disposição, não é? Não é tipo pintar, que só certas pessoas pintam, ou fazer escultura. Não, estamos a trabalhar com uma coisa que toda a gente usa no dia-a-dia. Mais ou menos. Então... acho que estás a ser humilde, porque eu acho que é difícil fazer poesia. Ou fazer bem poesia. Pois, não sei. Muito mais do que a prosa. Eu acho que escrever poesia é um desafio, não sei, eu acho muito difícil. Quer dizer, eu tento escrever e muitas vezes parecem coisas muito óbvias. Eu acho que o que é bonito no teu livro é que dá a sensação que tu não estás a tentar florear os teus poemas. Não, tu és muito... Parece que queres transpor as tuas ideias da forma mais verdadeira e mais honesta possível. E eu acho que a maioria dos poetas faz o contrário. Tenta mascarar e florear os poemas para que eles fiquem quase ambíguos. Herméticos, ambíguos, e que deixem espaço a muitas interpretações. Eu acho que aquilo que tu tentas fazer é exatamente o contrário. Deixa-me tentar transpor da forma mais direta e mais honesta aquilo que eu estou a pensar, ou a minha ideia. Sim. Porque
várias coisas sobre isto. Nós não Sim. pensamos em palavras, nós pensamos em imagens, sons, sensações, e quando nós temos uma ideia, para comunicar isso a outra pessoa, nós temos que a traduzir desse sítio para palavras, falar ao outro, e o outro vai pegar nessas palavras, traduzir para esse mundo das imagens dele e tentar apanhar isto. Eu quero fazer essa ponte para esta coisa abstrata e invisível, então eu quero ser o mais exata possível. Depois, eu acho que a poesia, em geral, é uma coisa... Ok, eu vou ser super honesta, estamos aqui em família. A poesia é posta num sítio do sagrado, que é feito também para afastar. Essa coisa da exibição da técnica, de escrever para mostrar as minhas capacidades e o quão eu domino palavras difíceis e ir obrigar alguém a ir ao dicionário para entender do que é que eu estou a falar, é um bloqueio. Eu quero fazer uma ponte para isto. Eu quero fazer uma ponte para o invisível e eu tenho muita noção disso. Eu não estou aqui a tentar exibir-me, não é sobre mim, é sobre aquilo. Então, para que é que eu vou estar a criar coisas que são para servir o meu ego, mas não são para servir a ideia, o objeto? E acho que o meu caminho é o da democratização da relação com a poesia. Que eu acho que toda a gente tem a capacidade de se maravilhar com o belo, com o mágico, com a dimensão invisível, e é um superpoder que deveria ser devolvido a toda a gente. É um caminho um bocado contracorrente, porque o universo da poesia vive de facto de muros e de uns quantos que podem pertencer, não é? Uns senhores no portão a dizer quem é que entra neste sítio a cheirar a bafio. A minha revolução faz-se na rua, não é isso? Eu não estou a tentar mostrar que pertence ali, estou a tentar dizer que toda a gente consegue ter isso em si. E por isso também o tornar os poemas depurados e limpar de obstáculos é esse encontro. E não achas que quando alguém está a ler um poema, está a ler o seu poema? Ou seja, está a fazer a sua viagem. Sim. Não está a pensar naquilo que tu pensaste, Claro. ou viveste, ou escreveste, mas está a associar automaticamente às suas Claro. próprias vivências e emoções. Claro. Por isso é que quando eu há bocado falava sobre esta coisa de o que é que o poeta diz, há um problema no ensino, é esta coisa de o poeta dizia, o poeta queria dizer, não sei o quê. E eu acho que era muito mais interessante que o ensino da literatura, o ensino da poesia, fosse primeiro sobre como é que tu te relacionas com aquilo, porque tu, Claro. leitor que existes 100 anos depois de eu ter escrito isto, se calhar vais ver coisas aqui que ainda ninguém tinha descoberto, nem eu sabia. Porque eu estou sempre a descobrir coisas. No outro dia, numa conversa, a falar sobre este livro, descobri uma coisa sobre o livro que eu ainda não sabia. Porque é isto, eu tenho muito claro de que eu sou o veículo, mas isto não é meu. Isto é uma coisa que existe para lá de mim. Então eu estou também a descobrir, e tu podes descobrir aqui coisas que eu não tinha encontrado, e por eu não saber, não torna menos a verdade. Olha, queres ler este poema que eu acho muito bonito? Sobre a árvore. Eu tenho outra coisa para confessar, que é, como há coisas aqui que me envergonham, nestas apresentações, quando alguém abre o livro e diz vou ler este poema, dá-me sempre um bocadinho de medo, tipo, ai, o que é que aí vem? Tipo, como é que eu estou, quão contente estou eu com isto? Isto é para deixar um bocadinho, para aguçar a curiosidade das pessoas, mas ela tem poemas em que realmente se expõe muito e fala sobre sexo e fala sobre coisas assim. Mas, sim. Mas este não. Este está tranquilo. Chama-se Tudo o que vejo amar e guerrear está em mim. O ser vivo mais bonito é a árvore, mas o que amo na árvore é o que amo em todas as coisas. Amo-lhes a vida, mesmo a das que parecem não a ter. Amo a vida nelas, mais do que as amo a elas. A vida espreita dentro das coisas, olha-me por trás da capa da realidade, ou talvez seja eu quem me olha através das coisas, que refletem de volta o milagre e o espanto. Maravilho-me com ela maravilha-se comigo. Afinal, este amor é uma estrada com 2 sentidos, e o que em mim escreve é a própria vida a chegar ao papel através da minha mão. Dentro de mim, todos os pássaros, todas as pedras, olhos, e é a mim que vejo. Olho para mim, e quem me olha é a vida. Ai, que linda, estou arrepiada. Obrigada por me teres feito ler isto. Estou arrepiada, sério, é mesmo bonito. Obrigada. Olha, acho que estou a chegar ao fim das minhas perguntas.
Se calhar também depois damos espaço Sim, a que as claro, pessoas sim, se possam tiverem perguntas. fazer claro que sim. perguntas. A última coisa que eu te queria perguntar é, tu falas sobre um poema que eu gosto muito, curiosamente, que é um poema do Allen Ginsberg, que é The Weight of the World is Love. E tu transpões uma parte desse poema porque dizes que o ouviste na rádio e nem sabias de quem onde é era. que ele vinha, Sim, nem sim, de quem era. Mas é uma ideia muito complexa e muito bonita, não é? O amor ser este peso, mas ao peso do mesmo tempo mundo. ser o... Porque há um peso, não é? Esta sensação de um peso, Sim. mas que este peso que a gente sente no fundo é o amor. Sim. Sim. E como é que tu sentes isso e como é que isso se transpõe para os teus poemas? Então, também? eu era uma miúda muito melancólica e esta ideia de o peso do mundo foi uma coisa que cruzou muito a minha juventude, que já lá vai, está aqui neste livro, mas que a adolescência e talvez até a infância e esta idade dos 20, esta geração, década dos 20, uma sensação de um peso que era difícil de identificar, não é? Uma sensação de estar a carregar uma coisa que não era só minha e eu acho que isso nos impele, ou me impelia a mim, me impele para a escrita, tentar descodificar que peso é este, que sensação é esta. E adoro essa descoberta de que afinal esse peso é o amor, que o que nos impele para a escrita, de que o que nos liga, esta sensação de uma coisa maior do que nós, esta presença do divino, esta imanência constante, é no fundo o amor, a unir-nos a todos. E eu nesse texto eu digo que Falas do Bukowski também, que não é? há esta ideia de que o que eu digo no texto é que percebo que se calhar todos os poetas o souberam sempre que o peso do mundo é o amor, mesmo os que fingem que não, mesmo o Bukowski, que é isso, esta coisa de mesmo os poetas torturados que estão a sofrer imenso e a escrever, a mandar toda a gente para o outro lado, sabem que essa coisa, a raiz dessa coisa é luminosa, que é o amor. Acho que é isso. Queres ler o poema? Posso ler. O peso do mundo é o amor, dizia ele na rádio. O peso do mundo é o amor. Não sei quem fala, quem diz o poema, nem de quem é, mas repito. O peso do mundo é o amor. E alegra-me que alguém algures o tenha sabido. Que se calhar todos os poetas o souberam sempre, até os que fingem que não, até o Bukowski. Pronto. Vocês são muito queridos. Tens perguntas ou abrimos à sala? Não sei se eles têm perguntas. Acho que podemos abrir à sala. Têm perguntas? Alguém tem perguntas para nós? Tenho uma curiosidade. Força! Que é, tu ao revisitares a pessoa que escreveu os poemas, tu recordas-te à luz da... De onde é que estava? De onde é que Da estava sensação. ou conseguiste encontrar algum material que digas, eu não sei porque é que eu escrevi isto, não me lembro do contexto, não me lembro da altura, não me lembro do que estava a sentir, Sim. só consigo interpretar à luz daquilo que eu sou agora e não recordar aquilo que eu era na altura. Estou toda arrepiada com o que acabaste de dizer, Tânia, porque há as duas coisas. Há coisas que eu lembro e ainda tenho. O último texto do livro, por exemplo, eu tenho mesmo a imagem do momento e a imagem daquilo na minha cabeça, daquele momento, ainda como uma fotografia. Mas há textos que de facto são um mistério e a que eu chego como apenas e só como leitora. E em que essa pessoa que eu fui é também uma desconhecida. Coisas que eu não sei porque é que foram escritas, não é? Cujas sensações eu já não habito e estou, pronto, a tentar agarrá-la ainda, a tentar... Eu acho que o que acontece muito, estava a ouvir, eu não li, mas farei certamente, eu estava a ouvir e eu acho que existem coisas nessa fase mais melancólica da nossa vida, em que nós não conseguimos tanto entender o propósito, que inconscientemente nós acabamos por bloquear, mesmo como mecanismo de defesa. E então tem graça porque, muito longe de mim, saber escrever sequer, mas sempre tive muita necessidade de registar as coisas que estava a sentir e os diários e enviar e-mails e fiz questão de ir guardando algumas dessas coisas. E há coisas que eu olho hoje em dia e penso assim,
why? Quando? Tipo, o que é que estava a acontecer aqui? Quem era esta pessoa? E há outras que também me lembro. Portanto, tu tendo a escrita como o epicentro da tua existência e do teu mundo, queria perceber se também existiam esses bloqueios. Sim, completamente. E há um texto no Constelação que fala sobre isso, que descreve o ato de chegar a um caderno e encontrar uma frase que dizia "It's alright to suffer". E eu não fazia ideia do como assim "It's alright to suffer"? Tipo, de que é que eu estava a falar, o que é que se estava a passar, e sobre a estranheza destes textos, destas coisas aleatórias, de irem chegar, tipo, tal como estão a chegar a mim, irem chegar a pessoas que não fazem ideia do que é que eu estava a querer dizer, e eu também não, tipo, certo. De que é que eu estava a falar com isso? Não, it's not alright to suffer, nunca é alright. Então, sim, esse outro que nós fomos também se torna um grande misterioso desconhecido, não é? Que também, pronto, já não podemos conhecer, estão ali só fragmentos dessa pessoa que fomos, e aqui estou a tentar recuperá-la, mas sim, há coisas que eu não faço, há coisas que sei profundamente, sim. Tipo, há outras que não tenho mesmo ideia. Ótima pergunta, obrigada eu. Eu tenho uma questão. Força. Tu quando estás a escrever mais ou menos em diferido, não é? Que super indiferido. Ou seja, nos últimos 10 anos, presumo que tenhas escrito bastantes coisas. Sim. Olhando para trás, tu quando afinas poemas vindos do éter, sentes que existe uma temática associada, por exemplo, a uns certos anos? Tipo, eu naquela época estava muito focado em estar atento a isto e depois, passado uns anos, mudei completamente para outro sítio. Ou sentes que é mais aleatório? Eu acho que há muito uma coisa de fases, por exemplo, aqui, e é uma coisa muito engraçada, eu acho que nós estamos mais ou menos na mesma geração, nos 20s, há muitos textos em que eu estou a falar sobre o tempo a passar, a correr. Uma coisa de estar a tentar agarrar o tempo que está a passar entre os dedos. E é tipo, eu agora com 41 estou muito mais tranquila em relação à passagem do tempo, sendo que o fim da minha vida está mais próximo do que nos 20. Mas nos 20 havia uma coisa de uma presença constante da ideia de um tempo que está a desaparecer e que eu tenho que agarrar. Que é esquisito. Tenho algumas teorias para isso. Acho que talvez seja, nós tenhamos essa sensação, acho que não é uma coisa minha, acho que é uma coisa geral. Confiro. E acho que terá a ver talvez com o facto de ser o início da vida adulta e o primeiro momento em que nós começamos a perceber o tempo com a velocidade que acontecerá no resto da vida. Então é o choque da passagem de um tempo da infância e da adolescência que é muito estendido para um tempo super acelerado. Então essa sensação é assustadora porque é radicalmente diferente de tudo o que conhecemos. Então, sentir a volatilidade, não é? É, completamente. Então acho que é por isso essa sensação nos 20 é muito mais gritante. Porque entretanto agora já nos habituámos, mas com 20 anos, 19, estás de repente, tipo, então o tempo estava a desaparecer, espera, como assim? Mas eu sinto que há de facto o olhar tematicamente vai mudando. Agora acredito também que como os textos são peças de puzzle a vir, que... Sim, às vezes a temática vem a seguir. Sim, a temática... Sim, eu não estou a escrever a pensar na temática, não, eu estou só a existir e a registar essa existência, tirar essas fotografias, que é uma coisa que eu também falo bastante aqui, e depois então haverá um trabalho posterior de organização que neste momento é um trabalho olhando para os textos, os cadernos, por organizar, me preocupa porque tenho muita coisa e ainda só estou nos 30. Chapéu do editor, não é? Não, é que eu só estou nos 30 e tipo... Podes sempre lançar um livro que é atual e depois voltar atrás. Posso? Pois, não, de facto, mas agora já há um desta altura... Ok, eu vou já, Paulo, vou só dizer... Isto eu descobri ao fazer este livro, que é uma trilogia. O Constelação, este e um próximo livro, são uma trilogia da mesma altura. Então... A partir desse livro sairá no ano que vem e que é completamente diferente, é escrita epistolar, são cartas e será do mesmo período, portanto acho que textos mais contemporâneos só para 2027. Paulo. Pois, já respondeu. Para todos os efeitos, eu conheço a modelo, conheço a atriz, conheço poemas avulsos e, portanto, estou muito curioso por descobrir a poeta e não a poetisa.
E a minha pergunta era exatamente essa, ou seja, vou ler este livro, vou conhecer uma versão de ti de tempos idos, do antigamente, quando é que vou conhecer a versão atual da poeta com esta vivência de 40 Quando é que vamos saber o que é que estás a pensar? Eu sei. E é uma ótima questão porque, de facto, eu acho que se o trabalho do poeta é fazer os objetos, eles têm que existir. Ter poemas na gaveta é não estar a cumprir, não é? O nosso trabalho é que os objetos existam, não é só escrever o poema, é também fazê-los sair para o mundo. Então há qualquer coisa em mim que sente que não estou a cumprir tudo o que devia por estar tão atrasada. Estou a lançar um desafio. Eu vou-te dizer, eu tive quase a lançar 2 livros este ano. E não o fiz porque me disseram que era um disparate e que um livro ia comer o outro. Então eu estou a dar tempo. Estou tipo, este livro existiu em 2025. A lei da oferta e da procura. É tipo, vais lançar 2 livros, depois o que é que as pessoas ficam perdidas e vai ser uma confusão. Foi o teu diretor de marketing. Mas por isso que voltavas à tua condição de modelo. Era uma primavera-verão da tua temporada. Exato, fazia uma coleção. Pronto, mas lançaram só com fotografias. Fotografias a sério. Exato, sim. Por acaso tenho um projeto que é de fotografia. Claro que eu tenho 1000 coisas. Com texto e fotografia. Há um texto no Constelação que se chama Dwayne Michaels, que é um fotógrafo que eu amo muito. E então é claro que eu tenho um projeto que são fotografias com texto, em que o Dwayne também escreve textos por baixo. Mas sim, eu sinto a obrigação de publicar coisas mais recentes. Sei que também não o estar a fazer é uma maneira de me proteger e esconder, e acho que também não é para isso que viemos. Então vou tentar catch up com o tempo, e depois desse livro que eu creio que sairá na primavera. Outono e inverno, primavera, perfeito. Vou ter que ganhar coragem e ir olhar para as coisas mais recentes. Eu estou com uma relação, e aqui estou mesmo tipo, completamente nua à vossa frente. Os textos, os últimos 10 anos, para mim foram de mudanças muito radicais do ponto de vista da minha espiritualidade, e como para mim não há separação entre a prática artística e a prática espiritual, é-me doloroso ir àqueles textos. Há coisas com que eu tenho mesmo dificuldade em relacionar neste momento, leva-me para sítios muito negros. Então os últimos anos também foram muito desses. Eu perdi o meu pai, perdi os meus 2 avós, então há um sítio muito duro que eu ainda sinto que estou a sair, e ir a esses textos vai exigir uma resiliência emocional que eu acho que ainda não tenho. Ainda estou a tentar sair da nuvem. Acho que se conseguirei ir lá quando já tiver cruzado completamente o sítio, já tiver saído do sítio do luto. Para já acho que não é safe ir ainda lá. É por isso. Pronto. Em honestidade absoluta. Mais perguntas? Alguém? Não tem que ter. Pronto. Tens mais alguma coisa a dizer? Leio um poema só assim de despedida. Sim, era Vou isso ler, que eu tinha sugerido. Vou ler um... Acho que seja bom para terminar. Vou, se calhar este. Um daqueles reservados. Exato. Um consalero. Um consalero! Meu single. Um consalero reservado. Espera, estou a pensar. Porque são grandes, estou a pensar se não são grandes demais. Desculpem o silêncio. Ok, vou ler este. Okay. Que se chama A Pornografia Artística. Desculpem, estava a rir. Foram vocês que pediram. Eu sou isto. Eu fui isto. Fodi este e aquele. Gosto de pão com manteiga a qualquer hora. Andei nesta escola. Morei aqui e ali. Chorei neste dia por causa de uma miúda que me puxou os cabelos. Sonhei isto e aquilo. Tenho medo do escuro e da morte. E foi assim que cheguei aqui, à tua frente. Me despi e deixei que olhasses para mim como se isto não tivesse nada a ver contigo.
como se não estivesse aqui nesta sala a sós comigo, a olhar para o meu corpo nu. Faço-te um ar de desafio para ver como reages ao picanço. Olho-te de alto a baixo. Tu, enfiado no teu blusão até ao fim dos bolsos, a desejar que a coisa acabe porque só vieste aqui ver um teatro. Tu nem querias vir, foi a tua namorada que te arrastou porque ela é toda moderna e tu até preferias estar noutro sítio qualquer com os teus amigos, talvez a beber umas cervejas e a falar de computadores, em vez de estares aqui a olhar para uma mulher que não conheces de lado nenhum e que se despiu à tua frente como se tu não existisses ou não tivesses a mínima importância, como se tu não fosses um homem. Mas tu és, não és? Debaixo desse teu ar amedrontado está uma voz a gritar que eu via o que era bom se isto não fosse um teatro. Sim, porque isto não é sério, tu estás protegido pelas leis do espetáculo. Tu sabes que não te vou beijar, que não te vou foder. Mas na vida real eu ia ver o que era bom para a tosse, não é? Não ia estar a dominar a situação. O teu problema nem é a namorada que está numa sala qualquer sozinha com um homem ou uma mulher. É o isto ser a brincar. Tu só tens medo de alinhar e depois afinal não ser a sério. Porque estamos no teatro. Está aqui mais alguém? Tu vês aqui mais alguém? Eu também não. Eu estou num palco. Tu estás sentado na plateia. Então não me venhas com tretas do caralho que isto não é teatro. Isto são dois corpos numa sala. Um está vestido, o outro está despido. São dois corpos estranhos em situações desiguais. Dois corpos que despertam curiosidade mútua. Dois corpos que talvez até se queiram tocar. Mas tu não deixas porque continuas a achar que isto é um jogo. Que tipo de jogo seria este se eu te desse um aperto de mão? Ou 2 beijinhos? Que tipo de jogo seria este se o meu cabelo ficasse preso na tua barba? Se a tua pele retivesse o cheiro da minha? Que tipo de jogo seria este se tu me quisesses beijar e eu a ti? Isto seria a verdade. A puta da linda da verdade. Era isso que isto seria.